Olá, Cacá, tudo bem? Vamos para mais uma edição do Top dos Tops. Agora a gente vai falar sobre os 10 maiores brasileiros de todos os tempos. Imagino que tenha sido bastante difícil para você fazer essa seleção. A gente teve grandes gerações, né, Cacá? Sempre é difícil, Vanessa. Eu começo a relacionar, eu começo com uma média de uns 25, 20, e para ir cortando, eu corto com dor no coração, porque eu sei que todos eles foram importantíssimos na história do vôlei brasileiro. E qual o requisito que você usa para fazer esses cortes? Então, eu procuro fazer uma análise histórica, né? Tanto que eu trago como primeiro nome um jogador que foi de uma geração anterior a essas que a gente sabe que são de mais sucesso, né? A geração de prata, a geração de ouro, a segunda geração de ouro. Então, primeiro eu procuro respeitar, fazer uma homenagem a esse pessoal que veio antes, porque o voleibol talvez não seria nada se surgisse do nada a partir de 92, a partir de 84. Então, teve gente que batalhou antes e que foi responsável também pela construção do voleibol. E depois, o que eu procuro levar em conta, Vanessa? Participação em seleção, títulos conquistados, títulos individuais e tempo no alto desempenho. Eu acho que o mais difícil é você manter a qualidade durante muito tempo. Por isso que a gente sempre, quando a gente começa essas listas, os nomes que surgem são aqueles que por mais tempo permaneceram no alto nível, né? Então eu levo muito isso em consideração. Alguns nomes acabam não aparecendo e eu concordo, né, com as críticas, falam assim, mas ele ou ela deveriam estar aí. Eu acredito que sim, mas é uma escolha que, se for você que vai fazer, você vai escolher provavelmente 80% dos nomes que eu escolhi, mas os outros dois você vai trocar, né? Então, eu acho que vai mais ou menos por essa ideia aí. Vamos considerar uma maioria que todos concordariam e dois, três nomes que cada um trocaria, porque de alguma forma tocou, né? A gente viu jogar e falou assim, esse foi especial. E para outros, aquele foi especial e que não vai falhar, não vai faltar numa seleção da história. Cacá, então já que a gente vai falar sobre quase todas as gerações nessa lista, a gente começa pela primeira geração, a do Antônio Carlos Moreno, o primeiro grande ídolo do voleibol brasileiro, o Giba, dos anos 70. O Moreno, ele chegou até 1980, né, como jogador, participou da Olimpíada de Moscou, e antes disso, é engraçado também, né, Vanessa, porque se a gente for pegar o pessoal mais velho, a gente vê nesse momento que o Moreno viveu, década de 60, 70, 80, né, que ele percorreu todo esse caminho representando a seleção brasileira, a gente vê os paulistas falando mais do Moreno, os cariocas falando de alguns jogadores do Rio de Janeiro, os mineiros falando de outros de Belo Horizonte, que jogaram no Minas, porque existia um regionalismo muito forte naquela época. Então, o Moreno, ele foi para mim, o representante dessa geração, né? Pelo tanto de tempo que ele atravessou no alto nível, numa época em que o voleibol era semiprofissional. O Moreno começou como amador e terminou como semiprofissional. Ele pegou esse início do voleibol com patrocínio, né? Na Itália, no Brasil, e o Moreno era altamente habilidoso. Nesse período, você precisava, para jogar voleibol, saber fazer tudo, saber levantar, saber atacar, bloquear, atacar de todas as posições, defender. E o Moreno era fera. Não tinha um fundamento que você podia dizer assim, mas ele não faz bem isso aqui. Ele fazia bem tudo, a ponto de atacar com a direita e com a esquerda com a mesma eficiência. Aí você via uma bola chegando para o Moreno, bloqueio marcando, ele deixava a bola passar e atacava com a esquerda. Mas o cara é destro. Por isso que o Moreno está na minha lista. Ele desenvolveu essa habilidade porque ele lesionou a mão direita e para conseguir continuar jogando, ele treinou com a mão esquerda. Né? Por isso é craque. Por isso é craque. Outra fera, Renan Dalzotto, ponteiro, ídolo dos anos 80, um dos grandes ícones daquela geração de 84.
E o Renan também era altamente habilidoso, né? Ele era considerado o jogador universal, era aquele que sabia fazer tudo. Chegou, inclusive, a jogar uma partida pela seleção brasileira levantando, tal a capacidade técnica que o Renan tinha. E o Renan, quando ele foi para a Europa, ele também ganhou a Itália. Eu comparo muito o Renan ao Falcão no futebol, né? O Falcão foi para o Roma e foi considerado o rei de Roma. O Renan era o rei de Parma. O Renan mostrou tudo que a gente conhecia na Itália, jogando Champions League, jogando italiano, foi até um pouco mais além com o mesmo nível de jogo. Então, mesmo na Itália, o pessoal mais velho considera o Renan como um dos jogadores mais técnicos que já atuaram no voleibol. E aí também fez parte da geração de prata. Eu acho que é um dos representantes dessa geração. E outro representante dessa grande geração, o levantador William, o Capita. O William era fora de série, foi o primeiro grande levantador que a gente teve. Antes do William, não existia apenas um levantador, né? A gente jogava no sistema com 2 levantadores, um pouco antes até com 3 levantadores. E o William foi o primeiro especialista realmente, né? E o William, pela criatividade, eu vi o William chegar a levantar a bola de cabeça. E não porque bateu na cabeça, porque ele tirava a mão, deixava a bola bater na testa, enganava o bloqueio adversário e o atacante vinha batendo. Mentira, Kaká. Isso era comum? Não era comum, isso era o William. Né? Mas isso eu digo, no jogo do William, era comum esse tipo de jogada? Não que fosse comum, mas ele inventava, ele criava, ele se divertia jogando voleibol. E essa criatividade era que fazia com ele jogar do jeito que ele jogava. Ele deixava atacante sem bloqueio. Era uma época também em que as combinações de ataque aconteciam muito com os jogadores da rede. Né? Então aí você via o William combinar com o Bernard, com o Renan, com o Montanaro. Você falava assim, onde vai esse cara? Era o William que tinha combinado uma jogada totalmente diferente do que eles tinham treinado, porque o bloqueio, ele tinha certeza que o bloqueio não ia chegar. E o William, Vanessa, ele foi ídolo e referência de todos os levantadores que vieram depois dele. Não tem um que não fale até hoje que se inspirou no William. Né? Foi Bruninho, foi o William Arjona, foi o Bruno, foi o Rafa, todo mundo se inspirou. Ricardinho, Maurício Lima, todos eles vieram na esteira do William. Então não pode faltar, o Capita tem o lugar dele de ouro aí. E pela sua lista aqui, ele é o primeiro levantador citado, é o primeiro grande levantador da nossa escola. Vamos pular agora, Kaká, para a geração 90, Marcelo Negrão e seu saque de ouro em Barcelona. O Marcelo era um caso sério. O Marcelo ele chegou a disputar os campeonatos mundiais infanto, juvenil e adulto, né? De tão bom que ele era. Ele era um fora de série. E o Marcelo, ele foi para a Itália também, e ele foi numa época em que ele vendia saúde. Né? A questão física do Marcelo ajudou muito no jogo dele. Saltava demais, batia muito forte, tinha uma visão de jogo atacando impressionante, e o Marcelo se destacou exatamente por esse vigor, né? O vigor e a eficiência. Marcelo chegou a ser recordista de pontos na Itália, com 71 pontos, se não me engano, num jogo só. E isso não é qualquer um, né, Vanessa? Num jogo só? Quantos sets foram disputados nesse jogo? 10? Era a época do rodízio, não foram, na verdade, pontos, né? Foram bolas colocadas no chão. Então, o Marcelo conseguiu essa marca impressionante, e isso era comum. Não foi um jogo só que ele chegou perto desse número. Ele chegava perto desse número em jogos mais equilibrados, jogos decisivos. E o Marcelo, na seleção de 92, ele cruzava ele fazia meio algumas vezes, né? De tão versátil que ele era. Então, o Marcelo não pode faltar. E até tem uma historinha engraçada, que o Marcelo era tão cheio de saúde que teve uma vez no treino da seleção brasileira, no treino de preparação física, o Júlio Noronha, que era o preparador físico, ele estava fazendo um movimento
com o peso de fortalecimento dessa região dorsal aqui de ombro, né? Posterior de ombro. E aí o movimento que tinha que fazer era esse com o halter. E aí o Maurício chegou para ele, o Júlio chegou para o Marcelo e falou assim: Marcelo, é como se você estivesse explorando o bloqueio. Aí o Maurício Lima virou e falou assim: Júlio, você acha que ele explora bloqueio? Ele vai por cima. Você tem uma ideia do que era o Marcelo Negrão. Tem jogador que joga só explorando e o Marcelo só batia por cima. Também tinha uma impulsão, né, Kaká? Como saltava. Impressionante. Agora vamos para mais um representante daquela geração dourada, um jogador extremamente habilidoso, jogava com uma alegria, contagiava a torcida, ele adorava chamar a torcida, Tandy. E também gostava de brincar ali na hora do saque, né? Fazer o... É a Jornada nas Estrelas? O Tandy fazia. Sempre fazia para delírio da galera. O Tandy era tão habilidoso, né? Além de ser um ponteiro, passador, atacante, atacava do fundo, passava muito bem. O Tandy, ele sabia o quanto ele era habilidoso, Vanessa. E a gente teve, naquela seleção de 92, uma psicóloga, Regina Brandão, que acompanhou a gente. E a avaliação que ela fez do Tandy, ela falou para a comissão técnica: exijam sempre mais dele, porque ele se motiva a partir do desafio, porque para ele as coisas são muito fáceis de ser realizadas. E aquilo, eu falei assim, gente, é verdade, o Tandy, ele faz tudo tão fácil que passa a ser desmotivante o resto, né? Então a gente usava muito com o Tandy e falava assim: eu duvido que você bata essa bola no teto, mas dessa haste de ferro para cá. E o Tandy não acabava o treino enquanto ele não batesse a bola da haste para cá, e ele batia, né? Tandy, a gente precisa que você bata lá no bico da... Ele ia lá e batia no bico da quadra lá no fundo. Então o Tandy foi um dos atletas assim mais impressionantes que eu vi jogar em relação a essa facilidade técnica. E era tão habilidoso que foi para a praia depois, formou dupla com Giovanni Gávio. Kaká, o Tandy era uma espécie de Dante. A gente ainda vai entrar no Dante, mas fica essa pergunta. Vamos entrar agora no Maurício Lima, último representante aí dessa geração dourada, segundo levantador na sua lista, Kaká. Segundo levantador, poderia ter mais levantadores, né? De tão bom que a gente é na formação de levantadores. Impressionante como o Brasil produz bons levantadores. E o Maurício foi o grande maestro da geração de 92, foi bicampeão olímpico, foi o primeiro bicampeão olímpico brasileiro junto com o Giovanni, em 2004. É o jogador, se não me engano, com o maior número de participações em Olimpíadas do vôlei brasileiro masculino. E sempre um talento fora de série, Vanessa. Desde o infanto, o Maurício já era considerado um gênio, e a facilidade também que ele tinha para levantar era algo impressionante. O Maurício não tinha passe ruim, né? O Maurício colocava a bola onde precisava ser colocada. E o Maurício foi o maestro, como eu falei, daquele time de 92, que todo mundo atacava de tudo que era posição. Então, o Maurício, ele era o estrategista. Espera um pouco, se o Marcelo pode atacar uma bola pela saída, ele pode atacar também uma bola pelo meio. E a bola que o Maurício combinava com o Marcelo era a bola de tempo, era a bola semelhante à da rede. Então você vê como a cabeça do Maurício funcionava com aquele time sensacional, exatamente porque o Maurício pensava, porque o Maurício tinha essa estrutura cognitiva toda do jogo de voleibol. O Maurício não pode faltar, não. Outro levantador também que ditou gerações, né, Kaká? Agora a gente entra aí nos anos 2000, mas lembrando que essa galera que a gente vai citar agora começou ali nos anos 90, mas começou a se destacar mesmo na seleção a partir da era Bernardinho. O meio de rede que também encantou tantas gerações, Gustavo Endres, e que é inspiração até hoje para vários outros meios de rede do Brasil. O Gustavo talvez seja o maior bloqueador que eu já vi jogando. Impressionante como o Gustavo sabia fazer a leitura
como o Gustavo entendia o jogo, como ele praticamente entrava na cabeça do levantador adversário e do atacante adversário. Se a gente for falar assim, me fala alguém que você fala que foi o maior bloqueador do mundo. O Gustavo. O Gustavo, eu acho que o fundamento que ele mais fazia bem era o bloqueio. Mas para estar nessa lista, ele precisava fazer bem também os outros. Né? E o Gustavo, ele fez parte de uma geração antes do líbero, então ele precisava passar. E nunca era problema ter o Gustavo passando, ele passava bem. Né? O Gustavo, nessa época, eu tive o privilégio de tê-lo treinado no Banespa. O Gustavo era o melhor atacante de fundo do meu time. O Gustavo aparecia para atacar do fundo e não era porque vai sobrar uma bola. Não, porque o Gustavo é bom atacando do fundo e ele vai ser usado atacando do fundo. Então, esse era o Gustavo, né? E fez parte também da campanha maravilhosa depois de 2000, nas mãos do Bernardinho com a seleção brasileira. E ele era um exemplo tão grande como bloqueador que até hoje, se a gente conversar com a Denise, com a Bia, com essas meninas da geração pós-Gustavo, todas elas vão citar o Gustavo como um professor aí de bloqueio, uma inspiração para elas. Então a gente vai agora... Só complementando o Gustavo, Vanessa, o Gustavo, era difícil você ver ele como alguns bloqueadores fazem, né? Eles passam o jogo inteiro pulando com o central, né? E fala assim, não, mas uma hora ele ia receber. Dificilmente você vê o Gustavo queimando numa bola, impossível, né? O Gustavo, ele analisava, ele chegava nos bloqueios porque ele conseguia analisar antes de querer adivinhar. Kaká, a gente vai então agora para o Dante. Já falamos um pouquinho aqui sobre o Dante Amaral, na hora que a gente falou sobre Tandy. Aqui é quase um trava-línguas, Dante e Tandy. Dante Amaral, outro jogador super habilidoso, aí fez parte da geração Atenas. Acho que você fez a comparação certa. O Dante é o Tandy da geração seguinte, né? E com uma diferença que o Dante sofreu muito com contusões. E mesmo contundido, mesmo com dores, o Dante conseguia, por meio da habilidade, superar as limitações que ele pudesse ter durante o jogo, as limitações físicas. Então, o Dante não era alguém que tinha tanta capacidade física quanto o Tandy, mas era um jogador do mesmo nível de habilidade, da mesma consciência tática, né? O Dante era um jogador que foi, no início da carreira, muito caçado pelos sacadores adversários. E depois deixou de ser, porque o Dante foi se adaptando. Pô, beleza, você vai sacar em mim? Ótimo, eu vou melhorar ainda mais a minha condição de jogador responsável pela recepção e você vai me ajudar a crescer. Então, o Dante, ele começou a se adaptar em função do que o adversário queria fazer com ele. Eu vou jogar o Dante para o meio da quadra, que assim ele não consegue abrir e chegar inteiro para atacar. Ótimo, o Dante ia lá no meio da quadra, passava, chegava sem ter todas as opções de ataque e conseguia botar a bola onde o adversário achava que ele não ia pôr. Então, o Dante foi crescendo exatamente com esses desafios do jogo, né? A gente vê o Dante no começo de carreira, a gente já sabia que ele ia ser bom, mas a gente não sabia que ele ia ser tão bom quanto ele foi durante a trajetória toda dele. Outro jogador super habilidoso e também que jogava sorrindo, né, Kaká? Você via o Dante sorrindo o tempo todo em quadra. Você falou sobre o aspecto físico dele. Eu lembrei daquela Olimpíada de Londres que ele já estava se arrastando ali na final entre Brasil e Rússia. Vamos agora para outro gênio da posição do levantamento. Acho que a gente é uma das nossas grandes heranças aí para o voleibol mundial, essa escola de levantadores. Ricardinho, que revolucionou o jogo, tornou o jogo mais rápido. E todo mundo passou a copiar, não foi, Kaká? Eu acho que a gente não pode assim falar que o Brasil passou a jogar rápido depois do Ricardinho, né? Eu acho que o Brasil tem uma escola, desde o William, de aceleração do jogo. O Maurício fez parte de uma geração, principalmente em 92, que acelerava o jogo de uma forma impressionante. Mas o Ricardinho, a partir de 2001, ele veio para tornar isso habitual. O Ricardinho ousou fazer da velocidade a tática de jogo da seleção brasileira.
Então, essa ousadia, junto com a precisão, é que transformou o voleibol. Né? Nós não podemos falar assim, foi o Ricardinho. Não, foi a seleção brasileira que teve Ricardinho, que teve Maurício, que teve Bernardinho como técnico, que proporcionou ao voleibol essa mudança na tática ofensiva. Né? Nunca mais ninguém jogou lento da maneira como o voleibol masculino jogava antes. E o Ricardinho tem grande participação nisso. E quando eu falo Ricardinho e Maurício, eu lembro de um ponto, Vanessa, que eu acho que é fundamental em qualquer esporte coletivo. É você ter alguém junto de você brigando por posição, que vai te fazer melhor. Talvez se o Ricardinho não tivesse alguém como o Maurício junto com ele não tivesse se aprimorado tanto. Né? Então, eu acho que esse casamento aqui, Maurício e Ricardinho, fez com que o Ricardinho chegasse a ser o que ele foi, principalmente até 2005, né? 2006, que foi quando o Ricardinho acabou rompendo com o Bernardinho e perdeu a chance de continuar na seleção tudo que ele vinha fazendo. O segredo de um grande time, um time vitorioso, está no banco, então, Kaká. Se o banco for muito bom, do nível do time titular, eleva o time titular. Lembrando que nessa geração do Ricardinho, do Giba, que a gente já vai citar, a gente tinha como ponteiros Giovanni Gávio, Nauber, Giba e Dante. Com certeza, Vanessa. E também não só os colegas, mas também os adversários. Para você ser bom, você precisa ter adversário bom, né? Ayrton Senna e Alan Prost talvez não fossem Ayrton Senna e Alan Prost se não tivessem o outro competindo com ele. Se a gente for lembrar desse período, você pega a Holanda, você pega a Rússia, você pega Estados Unidos, equipes espetaculares que fizeram com que o Brasil fosse melhor ainda do que poderia ser. Kaká, e para o Ricardinho fazer esse jogo veloz, que a gente estava aqui destacando, é importante também ter atacantes que se adaptem a esse tipo de jogo, e um deles, Giba, um dos monstros aí também do vôlei mundial, não é nem brasileiro, é mundial. Giba, reconhecido em todo o mundo como um dos maiores, né, de todos os tempos. E o Giba, eu acho que tem uma característica a mais, que é não ser um jogador tão alto. Né? Desses ponteiros que a gente citou, o Giba talvez seja o mais baixo de todos eles. Né? E o Giba, com 1,93 m, conseguiu ser o que foi. É uma pena, Vanessa, que no final da carreira o Giba não tenha rendido tanto quanto ele rendeu numa época áurea ali de uns 6 anos, mais ou menos. Tá? Porque o Giba, se ele tivesse condições de continuar jogando no mesmo patamar, eu acho que ele seria lembrado para todo sempre. Né? Já tem o lugar dele no Olimpo do voleibol, mas não dá para a gente deixar de considerar também o Giba como um dos responsáveis pelo sucesso dessa geração. Kaká, e muita gente compara o jogo do Giba ao jogo do Renan Dalzotto. Você que viu os dois jogarem, essa comparação é justa? O estilo de jogo? Então, o estilo de jogo, eu acho o Renan um pouco mais completo, porque o Renan atacava de todos os lugares. O Giba é bom na ponta. Né? O Renan, se você precisasse dele no meio, ele fazia meio. Se precisasse dele na saída, atacando do fundo, atacando pela 1, atacando pela 6, o Renan fazia tudo. O Giba, não que ele não pudesse ser tão habilidoso, mas ele faz parte de uma geração que já estava altamente especializada. Então, tudo que o Giba faz bem, ele faz na função de ponteiro. Agora, Kaká, vamos fechar nossa lista de 10, que virou 11 jogadores, os 11 maiores brasileiros de todos os tempos, com ele, o maior líbero da história, Serginho Escadinha. Eu acho que fecha essa lista um jogador simbólico, né? Um jogador que tem uma representatividade não só pelo que ele foi fazendo essa função. Se a gente tem o líbero sendo incluído nas regras do voleibol em 98, a gente tem o Serginho em todo esse período. O Serginho é um representante da função de líbero. E não tem um líbero no mundo que não tenha
tido como referência o Serginho. Né? O Serginho é um fora de série, o Serginho como líbero é espetacular, o Serginho passando é ótimo, o Serginho defendendo é ótimo, levantando. O Serginho, vale a gente lembrar, que ele foi além da função de líbero. Né? A hora que o Serginho começa a pedir a bola para poder levantar, que o levantador defende a primeira bola, vai sobrar para quem levantar? Não vai sobrar para meio coisa nenhuma. Eu vou saltar, eu vou levantar essa bola em suspensão e vou levantar rápida. Né? Então o Serginho quebrou paradigmas. O Serginho falou assim, não, função de líbero vai além. Vocês que estão achando que é esse café com leite, esse feijão com arroz aí. Eu vou incrementar, vou botar pimenta, vou botar tempero. E foi o que foi, né? Chegando em alguns torneios até ganhar o prêmio de MVP, né? Como foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E essa quebra de paradigmas virou uma regra hoje em dia, né? A líbero e o líbero, geralmente, quando eles são habilidosos, eles ficam com essa segunda bola para fazer o levantamento e não o central. E a gente estava falando aqui sobre o jogo mais rápido, que a gente viu nessa geração de Atenas, essa geração anos 2000, lembrando que também o Serginho teve uma grande parcela sobre esse jogo mais rápido, porque esse tipo de levantamento e suspensão ajudava muito na velocidade do jogo, não era, Kaká? Sim, e não só os levantamentos dele, mas o passe do Serginho. O Serginho começou a mostrar também para os levantadores que a velocidade do jogo podia começar no passe. Então, muitas vezes, os passes do Serginho eram muito mais baixos, rasantes, velozes, do que o que vinha sendo feito antes. Então, o Brasil jogava com velocidade a partir da recepção. Né? Já que é tão fácil receber, eu vou receber e jogar essa bola veloz. Né? Isso foi o Serginho também, como você bem lembrou, Vanessa. Responsável por essa velocidade implementada pela seleção brasileira. E que hoje é tão comum de se ver, e que começou ali com o Serginho. Kaká, grande lista, essa seleção aí bateria a seleção cubana, seria tricampeã olímpica consecutiva, tetracampeã olímpica consecutiva, grandes jogadores e jogadores de muita habilidade. Obrigada. Chegamos então ao fim da nossa lista, queria saber a sua opinião. Você concorda com essa lista do Kaká? Quem faltou, quem não deveria ter estado, né, que ter entrado nessa lista dos 10 mais, dos 11 mais, os 11 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente se vê na próxima. Obrigada, Kaká. Valeu, Vanessa. Valeu, todo mundo.